Olá, bom dia, bom dia ou boa tarde, pessoal. Mais um dia aqui, né, pessoal, nessa realidade, né? Hoje é domingo, né? Domingo, dia das mães, né? Parabéns às mães aí que trouxe seres, consciências para essa realidade, né? Para viver essa experiência aqui, né? Você faz parte dessa, como é que se diz, plano de Deus, né, para trazer consciências para essa realidade, né? Para que viva essa experiência, né? Graças a Deus, pessoal, é isso, graças a Deus ontem, né, o vídeo aí, as visualizações que vocês estão acompanhando, vocês estão assistindo, né? Principalmente vídeo, como é que se diz? Com temas assim bem bem polêmico, né? O tema assim, vocês se interessam por assistir, né? Graças a Deus, pessoal. Isso significa que vocês tá atrás do conhecimento da espiritualidade, né? Que bom. Hoje vamos começar mais outro estudo, né, que se diz profundo da espiritualidade, né, pessoal? Porque se a gente não colocarmos nossa base profunda, né, como falou lá, a fé ativa, a gente não fincar bem fundo, né, alguma coisa que está acontecendo aqui nessa realidade vai mexer com as nossas energias, o nosso emocional. Então vai o quê? Vai deixar a gente desequilibrado. E esse não é o plano da espiritualidade. O plano da espiritualidade é que você ande equilibrado. Foi para isso que a consciência, para dominar as energias, para equilibrar. Não deixar nada que aconteça aqui nessa realidade, né? Ou na realidade espiritual, tire você do eixo, pessoal. Entende? Porque você tem que estar equilibrado em tudo, né? E é difícil a gente chegar nesse equilíbrio, né? Com muitas coisas. Então, é através do conhecimento que vamos nos libertando, vamos entendendo como funcionam as coisas aqui, como é que é esse processo que lhe dá aqui. Você vai entendendo quem é você, o que é que você está fazendo aqui nessa realidade, como é que funciona essa realidade, as coisas que você sente, por que, que você sente assim, entende? Então, você vai descobrindo todas essas coisas, pessoal. Por quê? É importante para haver o desequilíbrio, entende? Por que, que o mundo está assim, pessoal? Entende? Porque está havendo desequilíbrio, né? E a gente faz parte desse processo, desse desequilíbrio da Terra, né? Como é que se diz? Da Terra a esse desequilíbrio, a gente faz parte. Por quê? A gente, se a gente lança energia negativa no ambiente, só vai ter o quê? Energia negativa. Mas se você lança energia, entra na harmonia do universo, entende? Você vai lançar energia positiva no ambiente. O que é que você vai esperar, pessoal? Não é positivo? A Bíblia lá ensina. Ele diz: o que o homem plantar,
isso colherá. Então, o que você estiver lançando nessa realidade, você vai colher, não tem para onde correr. É o que os espiritualistas falam, a lei do retorno, né? Entende? Alguém, você semeou, você vai ter que colher isso aí que você. Entende? Então, o que é que acontece? As pessoas não estão despertas para essas coisas. A maioria, pessoal, das pessoas, né, no Brasil e no mundo, né, não estão despertos para essas coisas. Entende? São poucos que entendem. Mesmo aqueles ainda que estão em alguns grupos religiosos, não estão despertos ainda. Não entende essas coisas. Entende? Por isso que estamos aqui para estudar, vamos elevar nossa consciência para a gente entender essas coisas. Entende, pessoal? E nos tornar uma pessoa melhor, que a gente vai lançar aqui nesse ambiente seja positividade, né, pessoal? Não negatividade, né? Porque estamos lançando energia. Se você está pensando, se você está agindo, se você está sentindo, você está lançando no ambiente, pessoal. Não tem para onde correr. Pensamento, energia, sentimento, emoção, todas essas coisas são energia, pessoal, porque tudo é energia. Temos um corpo energético, o nosso corpo físico é energia, né? Produz energia. Então, somos feitos de energia. Então, a nossa consciência tem que administrar esses corpos, né? Tanto físico como espiritual, de energia. Ele tem que saber manipular, né? E é através da consciência expandida que você tem conhecimento, você vai conseguir manipular essas energias, né? Porque senão você vai ser levado por essas energias, você vai ser levado, você vai ser iludido. Quem vai ser iludido? A sua consciência, né? Que é a verdadeira essência, é a verdadeira pessoa. Entende, pessoal? Por que eu estou falando dando essa introdução maravilhosa? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque o meu tema de hoje é falando sobre uma coisa dessa profunda, né? Que é o quê? O que é o Nirvana? O que é isso, pessoal? Eu falei, foi ontem, eu não sei, foi num vídeo aqui, eu falei sobre a gente chegar nesse estado de Nirvana, não foi? Eu falei, então, às vezes muitas pessoas não vão saber o que é isso. Né? Então, temos todo o tempo do mundo para estudar, então vamos estudar. Eu faço a pergunta, o que é o Nirvana, né? O que é isso? Aí eu coloco a pergunta, por que temos que chegar no nível, nesse estado de vibração, né? Plenitude e estado de espírito? Por que temos que chegar nesse nível? Né? É uma pergunta que eu faço. Mas primeiro vamos saber o que é esse Nirvana aí, da onde vem, o que é isso? É uma banda de rock, né? Eu gostava muito dessa banda de rock, até que o cantor aí parece que tirou a vida, né? Ninguém sabe o que aconteceu verdadeiramente. Especula que aconteceu isso com ele, né? Por quê, pessoal? Ele colocou o nome da banda dele Nirvana.
que a gente vai falar aqui, que é um estado de vibração, de equilíbrio, um estado de paz, mas ele próprio não tinha paz, pessoal. Estava a mente perturbada, né? O cantor lá do Nirvana, Kurt Cobain, né? O nome dele, Kurt Cobain, né? O nome dele. Então, ele colocou o nome da banda Nirvana, pessoal, mas só que ele não estava nesse estado de Nirvana. Você entende agora a contradição, pessoal? É isso, é para a gente analisar. E eu gosto muito da sonoridade da música dele, né? Eu acho que não tem. Teve umas bandas aí que tentaram imitar, mas não conseguiram. A banda dele é bem diferenciada, né? Ele estava com dom, talento e tal, mas não soube aproveitar esse dom, esse talento aqui nessa realidade, sabe, pessoal? Por causa de quê? Faltava ele estar nesse nível de consciência, nesse estado de nirvana, né? E no meio lá do rock, sabe, deve estar usando drogas, várias coisas assim ilícitas. Então, isso leva o desequilíbrio, pessoal, né? Ele estava com o nome da banda é Nirvana, mas ele não estava no Nirvana. Entende? É o que a gente vai estudar aqui, pessoal. O que é o Nirvana, né? Ele fala, o Nirvana é um conceito trazido pelo budismo. Olha aí, foi igual lá o que eu trouxe aqui, o caminho do meio, né? Será que também o caminho do meio é trazido pelo budismo? Mas eu mostrei que tem na Bíblia. Será que tem esse Nirvana na Bíblia, pessoal? Os evangélicos vão saber hoje. Então vamos estudar aqui, pessoal. Ele fala: o Nirvana é um conceito trazido pelo budismo que significa um estado de libertação, de plenitude e paz interior, sem que as influências do mundo externo possa te afetar, né? Aí ele fala: essa palavra vem do sânscrito, que significa extinção de ideias e sentimento. Representa a extinção do sofrimento. Entende, pessoal, o que é que ele está querendo dizer? O que é esse nirvana? Ele fala que esse nirvana significa um estado de libertação. Libertação de quê? Essa é a pergunta, né? De plenitude e paz interior. Que ele fala que essa paz interior, essa plenitude, sem que as influências do mundo externo possa afetar. Então, pessoal, é um estado, né, de libertação, de espírito, de vibração que você tá, que as influências do mundo externo, né, do mundo aqui, as coisas do mundo, não vai afetar você. Você vai ter paz interior, plenitude, felicidade, alegria. Então, ele está falando que é esse estado de libertação. Então, é libertação do quê? Do ego, das coisas que prende aqui no mundo. Libertar quem? A consciência pessoal. Você entende aonde quer chegar esse Nirvana? É o que o cantor lá do Nirvana precisava. Ele precisava se libertar do. Ele está vibrando nessa. E não deixar que nada desse mundo influenciasse. Mas ele foi influenciado, ele
deve droga, influenciado por muitas coisas, que fez ele entrar no desequilíbrio emocional. Entende, pessoal? É isso que ele está falando. Então ele fala, essa palavra vem do sânscrito. Então vem uma palavra bem antiga, né? Que significa a extinção da ideia, né? Do pensamento e do sentimento da pessoa. Então, você vai estar liberto, vai estar desse sentimento e desse pensamento. Representa a extinção do sofrimento, né? Então, ele está dizendo que o nosso sofrimento, pessoal, o sofrimento da nossa consciência, vem dessa energia, tanto do mundo como do corpo dele, e o qual ele precisa entrar nessa vibração para ter o equilíbrio das energias, que não deixar essas coisas afetar nossa consciência, pessoal. Então, ele está falando isso. Por isso que ele diz, a gente tem que extinguir esse sofrimento. Então ele diz que o Nirvana é isso, entende? Aí ele fala, por isso, né, que o Nirvana indica um estado interno de graça. Então é um estado de graça, de felicidade, de bem-estar, sabe? A pessoa, ela não dependeu de nada dependeu dessa conexão com a centelha divina, com o eu superior dela, né? Com o Espírito Santo. Não depende de nada, entende? E também uma forma de superação do karma. Então, de acordo com que você entra nessa vibração, né? Nesse estado de espírito, de libertação, você supera, você tem uma superação do karma, né? Eu já falei aqui o que é o karma. Tem um vídeo aqui gravado aqui, falando o que é esse karma. O que é esse karma? É a lei da causa e efeito. É o que, pessoal? É que a gente lançou no ambiente coisas que não foram positivas, né? Tanto agora quando a gente está vivo, né? A gente já cometeu muitas coisas, tanto agora quando a gente está vivo, como a gente já teve outras vidas, só que a gente não lembra o que fez. A gente deve ter cometido alguma bobagem aí, entende? Então, isso são karma. Por quê? Você lançou a, a energia, você vai ter que colher essa energia. Agora, se você lançou uma energia positiva, você vai colher positivo. Se você lançou negativo, você vai colher negativo. Quem é que vai colher? A sua consciência. Entende? É por isso que a Bíblia está dizendo: o que você plantar, isso também colherá. Vai plantar onde? Vai plantar aqui no ambiente, nesse ambiente, nessa realidade. Entende? Então, as suas ações, o que você vai fazer, de certo ou de errado. Entende? E é por isso que você tem que elevar a consciência para saber dessas coisas. Entende? Ele diz que também é uma forma de superar o karma, né? Que é isso que eu estou explicando. Mas esse estado de libertação é atingido pelo ser humano ao longo do processo de busca espiritual. Então, pessoal, não é uma coisa assim, agora eu. Não. Agora eu já estou liberto, agora eu já estou. É como os evangélicos, né? Os cristãos aí, ó, vários grupos religiosos, né? Acredita, agora aceitei Jesus, pronto, agora eu estou liberto, agora. Não é assim, pessoal. É um processo. Ele fala que esse estado do Nirvana, até você atingir esse estado, esse nível, né? Que é o nível de consciência, né?
você tem que ir trabalhando. É o quê? Trabalhando a sua espiritualidade ao longo da busca da sua espiritualidade. Sabe, pessoal? Talvez você não atinja em vida isso, mas você está no caminho, você, como é que se diz? Como é que se diz? Fez a sua parte, aquilo plano que está na sua consciência, né? Pelo menos se você fazer 50, 60% do que o seu plano de vida aqui, o seu propósito, você não vai reencarnar mais aqui. Você vai continuar sua jornada em outra dimensão acima. Entende? É o qual aonde você tem a evolução espiritual, né? E passa para uma dimensão mais acima. Vai continuar sua jornada lá, até você chegar ao processo lá dos anjos, né? Né, pessoal? Então, é isso que ele está falando. É ao longo do processo. Ele fala, no qual passa pela renúncia ao apego material que não eleva o espírito, mas só traz sofrimento. Então, quanto mais você fica apegado às coisas materiais desse mundo, entende? Quanto mais você fica apegado a tudo, pessoal, entende? Você não alcançou um nível que possa ser entender essas coisas aqui. Se você está apegado a essas coisas, você dificilmente, pessoal, você vai ter sofrimento, sabe? Essas coisas vai trazer sofrimento para quem? Vai trazer sofrimento para quem? Para a sua consciência. E vai fazer com que você fique preso nessa roda de samsara de voltar a reencarnar. Então, para você passar para nível acima, você tem que se liberar dessas coisas. Você não pode ficar apegado. Entende? Esse é o nível que, de acordo com o processo da busca espiritual, você tem que alcançar esse nível para que você se livre disso. Entende, pessoal? Porque senão. É por isso que eu já vi muitos testemunhos de pessoas que morreram, pessoal, que quando ela morreu, ela estava tão apegada aqui à matéria, que ela fica na região aqui, na região baixa. Ela não vai para lugar elevado. Entende? Ela fica. Tem pessoas que dizem que encontra o espírito da pessoa morando no mesmo lugar, porque ela está pegada àquele negócio, pessoal. Ela não tem mais corpo, ela não vai mais usufruir das coisas que estão ali. Mas ela está ali. Quem é que a consciência dela está fazendo com que ela fique ali, pessoal? Porque ela não trabalhou esse processo. Entende, pessoal? É um sofrimento. Mesmo ela não tendo corpo ainda, ela continua a sofrer apegado a essas coisas materiais. É por isso que ele fala, no qual passa pelo o, o apego material. Você tem que deixar esses apegos, né? Porque não eleva o espírito, ele não eleva. Ele sempre vai trazer por uma frequência mais baixa, né? Aí o que é que ele fala mais? Por isso, também o Nirvana é empregado como o sentido de acalmar o ego e certo traço negativo da própria personalidade, para que a pessoa consiga se livrar dos tormentos. Como ele fala, qual é esse tormento?
orgulho, ódio, inveja, egoísmo e sentimento que sempre aflige os seres humanos, impedindo de viver em paz. Então, pessoal, olha o que ele está falando, o que o Nirvana, o Nirvana também, o Nirvana emprega também esse sentido de acalmar o ego, de o quê? Controlar ele. Por quê? Porque você vai entrar na vibração do meio, do caminho do meio. Esse Nirvana é a vibração do caminho do meio, que é a vibração do amor, pessoal. Entende? É isso que está falando que é Nirvana. Você entende? É só a gente estudar e tirar a essência do que estavam querendo passar com essa palavra Nirvana. Entende, pessoal? É a mesma coisa do que eu falei lá do caminho do meio, da vibração do amor. Então, ele fala, é acalmar o ego, né? E certos traços negativos da própria personalidade. Então, você vai acalmar, vai controlar, porque você vai entrar nessa vibração do meio, né, do amor, que aí você entra nesse estado de iluminação, esse estado de nível de consciência, o qual você não vai ser afetado pelas coisas aqui, entende? Nem pela energia e traço de personalidade do ego negativa, não vai afligir a sua consciência. Sua consciência vai estar livre. Entende? Essa é a libertação. É por isso que ele fala, é um estado de libertação, que aquele sentimento, aquelas coisas, não está influenciando você, não está impulsionando você a fazer uma coisa que a consciência não é o plano da consciência. Você tem que estar livre nessa para você fazer o plano, o propósito que a consciência estabeleceu aqui para você fazer aqui nessa realidade. Entende? E tem muitas pessoas que não estão conseguindo colocar esse plano aqui nessa realidade por causa disso. Porque precisa trabalhar, as energias precisa trabalhar espiritual para chegar nesse processo de você se libertar de algumas coisas que você está preso. Tem muita gente presa ainda em vício, tem muita gente apegada às coisas materiais, a dinheiro, entende? Até pessoas de grupo religioso que era para estar trabalhando isso, não está. Ele está fazendo mais apego ainda, está fazendo você apegar o quê? Ao dinheiro, a ter coisa. Não, você só é de Deus se você ter isso, se você ter aquilo. Entende? Está fazendo você ficar grudado nisso, pessoal. Isso, enquanto a gente vive aqui, é para usar. Mas não coloque isso como a garantia de, isso é minha garantia de aposentadoria, essa é minha garantia. Isso é coisas humanas aqui, pessoal. Você não vai levar nada, entende? Mas a pessoa, e colocar isso na consciência, então as pessoas ficam apegadas a essa consciência. E pessoas do meio religioso estão assim, pessoal, por causa de incentivo ainda dos pregadores, sabe? Então, tudo ficando apegado ao dinheiro, à matéria, a ter coisa. Eu quero ter coisa. E nunca se satisfaz. Toda hora vai buscando alguma coisa. Eu quero me satisfazer, mas nunca está satisfeito. Por quê? A satisfação não vem dessas coisas. Entende? Essas coisas só é o quê? Como Jesus falou, só é um cumprimento da sua felicidade, não é a totalidade. Você já tem que estar nessa felicidade, nesse caminho do meio, nessa vibração, né? Entrar nesse nirvana, que aí você vai ter uma paz interior, ter uma plenitude, alegria, você vai ter uma libertação, né? A sua consciência vai chegar num estado de libertação que as energias
negativa não vai dominar você, entende? Então, é para trabalhar isso, mas muitos grupos religiosos não trabalham. A Bíblia ensina isso? Ensina. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui o versículo. Mas por que essas pessoas não entendem assim? Porque ainda está pensando que ela é essa pessoa, é esse corpo. Ali está falando para a consciência dela. Eu já dei vários versículos aqui na Bíblia que a Bíblia está falando para a sua consciência, né, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala acalmar a mente, né? E certos traços negativos da própria personalidade, para que a pessoa consiga se livrar do tormento, como orgulho, ódio, inveja. Então, é tudo que a Bíblia fala lá para você. O apóstolo Paulo fala que não exista esses pensamentos, orgulho, de ódio, de inveja, de egoísmo. Então, o apóstolo Paulo estava falando isso, para você sair desse tormento. Então, como é que você sai? Você trabalhando isso para entrar naquele estado de nível. Entende? Sentimento que sempre aflige os seres humanos, impedindo que viva em paz. Então, essas energias, que aqui são tudo energia, pessoal. Essas energias atrapalham a gente ter a vibração de paz. Entende? Entende aonde esse Nirvana está nos levando, pessoal? Entende? Então, ele nos aflige todo ser humano. Então, todas essas energias que ódio, inveja, tudo isso, e a pessoa tiver envolvida nisso, né, a consciência dela não sabe como elaborar essas energias, como é que se diz, manipular essa energia, toma conta dela e começa a afetar a consciência dela, o qual ela não tem paz. Por mais que ela vá para um lugar onde está tudo tranquilo, mas dentro dela está maior turbulência, pessoal. Entende? Então, você está nesse estado de nirvana, você vai chegar em uma plenitude, numa paz, mesmo que o mundo exterior aqui, a realidade esteja uma bagunça, você vai estar, ó, tranquilo. Aquilo não vai lhe afetar. Eu digo isso por causa daqui da minha casa também, pessoal. Aqui do bairro, né? Eu digo isso, a turbação é muito grande. Mas eu vou deixar isso me afetar? É por isso que a gente tem que trabalhar, porque isso a gente não tem que afetar. Entende? Então ele está falando isso. Essas coisas, quando você deixa esse sentimento dominar, que essas energias, né? Você fica no estado todo confusão, trazendo confusão para sua vida. Então, Deus quer que você viva no equilíbrio, pessoal. E é esse estado de nirvana que você tem que alcançar. Aí ele fala, por isso, para se chegar nesse estado de total paz interior, ele fala, tem que praticar meditação, com uma busca diária, ensinamento que corrige e ensina a viver de um modo ético, paciente e generoso. Então, ele aqui dá a dica. Então, é coisa que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina você a orar, a meditar? Ensina. Ensina você a viver de modo ético, de modo íntegro, sem mentira, sem... Ensina, não ensina? Ensina você a ser paciente, generoso, bondoso? Ensina. Então, a Bíblia tudo ensina isso, pessoal. Por que essas pessoas não conseguem chegar nesse estado de nirvana? Tem alguma coisa errada aí. Entende? Tem alguma coisa errada. Você não entra nessa conexão por quê? Por que você não se conecta com o Espírito Santo? E só estão dizendo que tem o Espírito Santo, mas
você vai ver a prática dele é totalmente diferente do que o Espírito Santo vai agir em uma pessoa. Totalmente diferente. Entende, pessoal? É isso. Porque ontem eu. Nossa, pessoal, eu fico triste com essas coisas. É por isso que às vezes eu. Mas às vezes eu vou no meu Facebook, né, no meu redes sociais, para ver lá se alguém está assistindo meus vídeos. Tá, mas aí eu passando, eu vi uma notícia que um pastor, né? A mulher tinha pegado o pastor abusando de uma criança, pessoal, né? E ele falando lá para a mulher, não, eu não fiz tal, não sei o que, mas a mulher disse, eu vi lá, a menina tá lá machucada, tal, não sei o que. E ele querendo mentir, aí ele disse, me perdoa, que não sei o que tal. Pessoal, um homem que de uma igreja, pessoal, um homem que tapa uma coisa dessa. Uma pessoa dessa está nesse estado de nirvana, está na conexão com o Espírito Santo. Não tem. Agora, o que é que esse cidadão estava falando para as outras pessoas, pessoal? Você entende o engano e muitas pessoas assim, pessoal, não tem a direção do Espírito, não tem a conexão, entende? Isso me deixou muito triste, mas é coisas que acontecem, né? Por causa que essas pessoas não estão verdadeiramente na conexão com o Espírito Santo, com a centelha divina, não está sendo dirigido pela espiritualidade, né? Está sendo dirigido pelo ego, né? Aí o que é que fala aqui? Por isso é necessário o pleno conhecimento, ele fala, das energias física e espiritual. Então, ele está falando que você precisa ter conhecimento dessas energias. O que são as energias, pessoal? É o que? O pensamento, o sentimento, as emoções, né? A gente trabalhar isso. E espiritual também. A gente trabalhar as energias espirituais para que ela prevaleça aqui nessa realidade. Trabalhando a energia espiritual, o quê? É você trabalhando a compaixão, o amor, sabe? Essas coisas. Aí você trabalha o espiritual, né? Ele fala, para se alcançar o nirvana, pois, pois ele é o principal propósito da consciência. Então, para você alcançar esse nirvana, ele é o principal propósito da sua vida, para você alcançar esse nível de consciência, né? Ele fala, pois só assim que o ser atinge o fim do sofrimento. Então, só assim que se você alcança esse estágio, né? Ou está no caminho ainda praticando, você o seu ser, a sua essência, a sua consciência atinge o fim do sofrimento. A sua consciência não vai perceber sofrimento. Entende? É isso que ele está falando. Aí ele fala, pois se atingirmos esse nível de vibração e consciência, podemos fugir do ciclo de reencarnação, que é definido como a roda de Sansara. Entende, pessoal? Então, ele fala, olha o benefício de você estar vibrando a seu nível de consciência, a sua vibração e a sua consciência elevada, você pode fugir do ciclo de reencarnação que é definido como a roda de Sansara. Lembra que eu falei aqui sobre a roda de Sansara? Tem aí o vídeo. Entende? Tem aí o vídeo. E ele fala, esse processo só é interrompido quando o sujeito
passa pela iluminação, porque cada ação positiva, as ações boas também são causas e efeito, né? São causas e efeitos, mas para a próxima encarnação. Assim, cada ação boa que leva a sua vibração para o caminho do meio, que é a única forma de impedir a reencarnação. Então, pessoal, é a libertação dessa roda de samsara também. É a iluminação que a gente vai chegar. Entende? Então, esse processo do ciclo que da roda de samsara, a gente vai fugir dela, né? A nossa consciência vai fugir, porque quem está reencarnando aqui é a nossa consciência, pessoal. Ela pode, já teve vários corpos aqui ao longo dos séculos aí, né? Porque a consciência não morre. A gente só deixa o corpo. Foi por isso que eu falei, a gente não é o corpo, pessoal. A gente só está usando o corpo por um determinado tempo, o qual a gente vai deixar ele. Quem que vai deixar? A sua consciência. Mas ela precisa o quê? Ir para lugares altos. Mas para ir para lugares altos, você tem que o quê? Colocar ações positivas, né? Ações boas para que você tenha a sua causa e efeito. Entende? Quando você coloca ação boa aqui, começa a praticar o bem, amar o próximo, entende? Então a Bíblia tudo ensina isso, pessoal. Você vai fugir, então você sai. Essa é a libertação da sua alma. Então, a libertação da sua consciência. É isso que falou lá, que eu falei no vídeo, a libertação da alma, a fé. Entende? Quando você entra nessa conexão, você começa a fazer coisa positiva, boa, vai livrar você da próxima encarnação, né? Porque você está elevando a sua vibração para o caminho do meio. Então, eu já falei aqui do caminho do meio, pessoal. Já falei ou não já falei? Tem aí o vídeo. E foi um vídeo mais acessado. E o pessoal ficaram interessados por esse caminho do meio. Então, ele diz que esse Nirvana também é esse nível do meio. É essa vibração. Ele fala que é a única forma de impedir a reencarnação. Então, é a única forma de impedir você vibrando, fazendo coisa boa. Isso a Bíblia ensina, né? Amando ao próximo, tal, tirando os ódios, a inveja, tudo, para que você entre nesse nível do caminho do meio, nessa vibração, nesse estado de espírito que é o Nirvana. Entende? E aí você vai se libertar. Então, a libertação que Cristo veio ensinar foi essa, pessoal. Essa é a libertação que Cristo está falando ali. Entende? Aí ele fala, por isso a busca por o Nirvana parece algo valioso para a libertação do mundo das ilusões. Então, foi isso que Cristo vai fazer, libertar a nossa consciência desse mundo de ilusão. Porque tudo aqui é ilusão da sua consciência. Nada disso é verdade. Foi por isso que a mulher, até quando ela teve EQM, ela passou para o lado espiritual, aí viu as coisas. Ela disse, não, pessoal, se as pessoas entendessem, aqui não é a verdade, lá que é o mundo real. Aqui só é os pessoal falam que é o quê? É um reflexo do mundo real espiritual lá. Então, esse mundo físico aqui só é um reflexo do mundo espiritual. Entende? O qual, quando a sua consciência entra nesse corpo, começa a dirigir esse corpo,
né? Ele fica iludido por quê? Por esse mundo de ilusão. Meu Deus, pessoal, quantas pessoas estão nesse mundo? Até pessoas que é de grupo religioso, de vários grupos religiosos, era para estar livre desse mundo de ilusão, estão apegados igualzinho a pessoa que não tem esse conhecimento. Tá a mesma coisa. Que adianta? Entende, pessoal? Você está preso. Então, por isso que ele fala, por isso que a busca do Nirvana parece algo valioso. É algo valioso para quem? Para a nossa consciência, para a libertação do mundo de ilusão. Então, é valioso para a nossa consciência, esse estado de Nirvana. Entende? Mas é fácil chegar nesse estado? Não é, porque você vai ter que renunciar. Você viu o ego, muita coisa, se libertar da ilusão. Então, por isso que não é fácil. Então, as pessoas querem aqui o caminho fácil, pessoal. As pessoas querem aqui viver de prazer, querem estar aqui, tal. E é o quê? Ela tá sendo enganada, a consciência dela está sendo enganada por esse mundo de ilusão. É isso que a Bíblia vem falando para você não entrar nesse mundo. Saia disso, tal, não sei o quê. Mas é com outra linguagem. É o quê? Não peque, não faça isso, não faça. Por quê? Para você ir equilibrando a sua consciência, trabalhando a energia do seu corpo. Não faz... Quando você não faz aquilo e começa a fazer o bem, você está trabalhando para entrar nesse nível de consciência que é o estado de Nirvana. Entende? Então, ele fala, e da roda de Sansara. Então, vai ser uma libertação, a sua consciência vai se libertar do mundo de ilusão e vai se libertar do processo que está acontecendo aqui nessa realidade, que é o quê? É as consciências reencarnando, saindo, as consciências saem e outras consciências reencarnam. E fica nesse ciclo. É por isso que diz o ciclo de reencarnação. Então, é esse o movimento que está acontecendo nessa realidade, pessoal. É um indo e outro chegando. Um vindo e outro chegando. As consciências. Entende? Esse é o processo. Então, para você acabar a sua consciência de ficar indo, indo, né? Indo e vindo, você precisa entrar nesse estado de libertação da ilusão do mundo e da roda de Sansara, né? No qual a sua consciência vai perceber a condição de uma mente que traz paz e uma experiência de uma forma iluminada, mas rodeada de mente ignorante. Então, quando você estiver nesse nível de consciência, você vai perceber, pessoal, você vai ter mais paz, né? Mas vai ter uma forma iluminada, vai permitir que você observe as mentes ignorantes. O que estão fazendo? Nossa, eles estão fazendo tolice. Entende? Você já entra em um nível de consciência que, nossa, aí é por isso que a pessoa não vai fazer mais aquela tolice. Porque isso aí é tolice se eu for fazer isso, entende? Ele vai perceber a mente ignorante, né? Assim, ninguém vai entender você, porque agimos assim no mundo. Ninguém vai entender seu comportamento, pessoal. É por isso que o apóstolo Paulo disse, ninguém entende o espiritual. Só entende o espiritual aquele que também é espiritual. Foi isso que o apóstolo Paulo estava falando. É por causa disso. Porque o nível de consciência dele está altíssimo. Então, coisas que alguns estão presos aqui, ele não vai fazer mais de... Nossa, pessoal, qual é a motivação para eu fazer um negócio desse? Ele disse, não, tem que fazer isso porque essa é a minha motivação de eu me elevar e ir para níveis superiores. Então, entende, pessoal?
é uma pessoa que está com a mente elevadíssima, vai perceber isso, né? Ele disse, mesmo nas condições adversas e contrárias, estamos sempre com um pensamento positivo. Então, é uma pessoa que mesmo com as dificuldades que a vida está apresentando, a vida aqui nessa realidade está apresentando, ela vai manter uma positividade, pessoal. Entende? Então, essa é uma vibração o qual a pessoa está em um nível muito altíssimo, né? Ela não deixar que nada dessas coisas afete ela, ela continuar seguindo o caminho dela, porque ela sabe que isso é passageiro. Ela diz, não, isso é passageiro, vou continuar fazendo meu trabalho até cumprir a corrida, fazer igual o apóstolo Paulo, né? Cumprir a corrida aqui nessa realidade. Ele vai guardar essa conexão, essa fé, igual o apóstolo Paulo fez, entende? Então, é por isso que ele fala, assim o Nirvana não é um paraíso, mas é um caminho para se atingir níveis superiores de consciência. Então, você vai sentir ali a vibração de uma dimensão superior, né? Porque você levou a sua consciência, então, sua consciência está em um nível de consciências superiores, de mundos superiores. É como Cristo estava aqui, mas Cristo estava vibrando com a consciência dele, estava vibrando com o nível de níveis superiores, sabe? De realidades superiores. Então, você vai sentir a paz, vai sentir. Mas aqui, ainda no mundo, vai ter muita tribulação. Mas pelo esse estado que você está, essas coisas não vão afetar você. Entende, pessoal? Entende o que é esse nível de nirvana? Ele fala que esse nível de nirvana não é o paraíso ainda. Não é você estar lá no paraíso. Mas é o caminho para atingir níveis superiores de consciência. Então, é o caminho que você está. Você entrou na conexão, sabe? E você aí precisa ir elevando até chegar à iluminação, entende? Mas você tem que se conectar. Entende, pessoal? É isso que acontece com muitas pessoas. Não está conectado com a espiritualidade, estão fazendo um monte de bobagem, até muitos ensinando um monte de bobagem, e as pessoas fazendo um monte de bobagem. Até pessoas, pessoal, que têm a Bíblia na mão, pessoas que são religiosas, pessoas que estão em grupo religioso, estão fazendo bobagem. Porque ainda não se conectou, não tem a visão da espiritualidade. Entende? Aí foi a pergunta lá. Vamos responder a pergunta. Por que temos que chegar no nível de vibração, plenitude e estado de espírito? Por que temos que chegar nesse nível? Por quê, pessoal? Porque a gente não vai conseguir sair da roda de Sansara, a libertação da nosso, né, do mundo de ilusão e da roda de Sansara. Então, é por isso que a gente tem que chegar nesse nível de vibração e plenitude do estado de espírito. A gente tem que chegar nessa conexão. E isso tem a ver com a conexão com o eu superior, a centelha divina, o Espírito Santo, tem a ver com essas vibrações. Entende, pessoal? Agora, a pergunta é, a Bíblia fala sobre esse nirvana, sobre esse estado de paz interior, da conexão com o Espírito Santo. Será que fala sobre isso, pessoal? Ele fala aqui, João 7, 38 e 39. Quem crê em mim,
como diz a Escritura, Jesus falando, né? Do seu interior fluirão rio de águas vivas. Versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia aos que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não foi glorificado. Então, pessoal, você entende o que Jesus está dizendo aqui? Ele diz: quem crê em mim, a gente tem que crer, pessoal. Não tem como. Como diz a Escritura, então a Escritura está dizendo, do seu interior. Então, do seu interior vai o quê? Fluirão rio de águas vivas. Então, sabe, você já viu aquele rio, a cachoeira tá caindo? Você vê a zoada. Sabe como aquilo lhe traz uma paz, pessoal? Você já viu numa cachoeira, aquela zoada de cachoeira? Então, vai estar fluindo isso, essa paz interior dentro de você. Então, aí ele fala no 39, né? Ele estava se referindo ao Espírito que o quê? Que mais tarde receberia aqueles que crescem nele. Então, através da conexão com o Espírito Santo, né? O Espírito que Jesus enviar, as pessoas ia fluir rio de água viva, ia fluir essa paz interior dentro da pessoa. Entende, pessoal? E ele fala, até então o Espírito não tinha sido dado, por Jesus ainda não foram glorificados. Entende? É o que ele fala lá em João 14, 27. É o que ele fala. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Né? Não se perturbe o seu coração. E nem tenha medo. Nem se atemorize, né? Entende, pessoal? Por isso que ele falou isso. Ele disse que vai deixar a paz dele. Então, essa paz é quem? É a conexão com esse Espírito. É você estar sendo dirigido pelo Espírito Santo. Entende? Você está sendo guiado pela espiritualidade. Então, o que é que esse Espírito ele vai fazer? Ele vai trazer paz, né? Por isso que Cristo disse, a minha paz vos dou. Então, é a paz, ele disse, não dou como o mundo dá, nem perturbe o seu coração e não tenha medo. É por isso que quem está com a conexão com o Espírito Santo, ele está vibrando no caminho do medo, e o que é que acontece? Ele lança fora todo o medo. Não é isso que está escrito lá? Por isso que Deus não deu espírito de medo, de medo, né? Mas de equilíbrio, de amor e de equilíbrio. Entende? É isso, por isso que ele fala isso, Jesus. Aí, o que é que fala lá em Gálatas? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Entende, pessoal? Então, é o que o fruto do Espírito? Se você está vibrando nesse Espírito, qual é o fruto que você vai dar? Você vai ter o quê? Vai sentir amor, alegria. Então, é o que o Nirvana fala lá, plenitude, né? Paz, então, paz interior, né? Paciência, uma pessoa vai ter uma paciência, amabilidade, bondade, uma pessoa que vai ter bondade e fidelidade. Entende, pessoal? Isso está falando do Nirvana, não está falando aqui. Então, o Nirvana é o quê? É esse fruto do Espírito. É você entrar na vibração, na conexão com o Espírito Santo. Isso é você entrar no caminho do Nirvana. Entende? Você entra no caminho do meio também.
Entende? Por que ele fala isso? Ele fala, Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Você entende, pessoal, agora como é que você pode estar no reino de Deus querendo comida, bebida, né? Querendo essas coisas, querendo. Não é reino de Deus, não. É por isso que o reino de Deus não é aqui material. Quem é que vai experimentar esse reino de Deus? É a sua consciência, na qual a sua consciência tem que estar dando fruto, vibrando nesse amor, né? Está nessa justiça, nessa paz, nessa alegria, né? E no amor. Então, quando a sua consciência estiver vibrando, ela vai entrar no reino de Deus, ela vai estar em conexão com o reino de Deus. Por quê? Ele fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então, por isso que esses que falam que a igreja, o reino de Deus é lá, é mentira. Está mentindo para vocês. Entende? É mentira. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, é uma vibração que você vai sentir lá. Que sua consciência vai vibrar nesse amor, nessa paz, nessa alegria. Ele vai ter essa sensação, a sua consciência, entende? Então, quando você está conectado com o Espírito Santo, você está no reino de Deus, que não é visível. Entende agora, pessoal, o que eu estou falando? Entende agora o que é o Nirvana também? Aí ele fala lá em Salmo 51, 11: Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Entende, pessoal? Foi por isso que até eu falei com o irmão, né? Eles podem estar expulsando você de grupos religiosos, mas se você continua trabalhando, você fica na vibração, a conexão com o Espírito, né? Você não é tirado da presença de Deus. Porque você sai, as pessoas pensam, tem muitos evangélicos pensam assim, eu não estou indo para a igreja, eu estou fora da presença de Deus. Como assim, pessoal? Você saiu de um local, você já saiu da presença de Deus? Não é assim que se sai da presença de Deus. É quando Deus pode retirar o espírito dele, você sair da vibração. Como é esse tirar o espírito? É você sair da vibração, você começa a praticar coisa que leva você a sair daquela vibração. Então, você foi tirado, né? O vínculo com o Espírito. Então, é isso que o salmista estava falando. Não me expulse da tua presença. Então, só quem está na presença é quem está no reino de Deus, aí que está na presença de Deus. Que é o quê? Que é que você está vibrando na paz, alegria do Espírito Santo. Aí você está no reino de Deus. Mesmo você aí num grupo religioso, em um grupo aí, qualquer grupo aí, mas se você não está nessa conexão com o Espírito Santo, não está no caminho do meio, não está, como é que se diz? No estado de espírito do Nirvana, você não está na presença de Deus, você não está, mas você está lá dentro da igreja, ó, levantando a mão, mas você não está ainda, porque a presença de Deus é essa conexão, pessoal, entende? Então, o salmista sabia disso, é por isso que ele disse, não tire de mim o teu espírito, porque se você tirar o meu espírito, aí eu saio da sua presença, aí você sai. Então, se você não está vibrando, né? Não está nessa conexão, você está fora da presença. Então, e se você está na presença de Deus, está
nesse caminho, você tem que permanecer. Não pode, sabe, fazer com que pode ser até retirado o espírito de você. Entende, pessoal? Entende agora que tem nirvana na Bíblia? Tem nirvana ou não tem? Aí o que é que ele fala? 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. A liberdade para quem, pessoal? Para a sua consciência. Então, se você está em conexão com esse Espírito, você tem liberdade. A liberdade do quê? Do ego, do mundo de ilusão. Então, você está liberto. É esse pecado que Cristo veio libertar você e tirar você dessa roda de samsara. É isso. Então, quando você vibra nisso, você entra no caminho, você está no caminho de Cristo. Entende? E você não está em pecado, você está no caminho. Entende? Mas quando você não está nessa vibração, nesse estado de espírito que é o Nirvana, você não está com essa conexão com o Espírito Santo, acontece o quê? Você não tem liberdade. Entende? Você está preso a alguma coisa, está iludido pelas coisas, a energia aqui dessa. Você está preso ao seu ego, a seus sentimentos, você está preso às coisas, entende? Aí por isso que não há. Mas o que é que Paulo fala ao Coríntios? Ele fala: ora, o Senhor é Espírito. Então, o Senhor é Espírito, né? E aonde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Então, o Espírito do Senhor está em você, irmão. Você está em conexão com esse Espírito? Se você está em conexão com esse Espírito, você há liberdade, você sente paz, uma alegria, você sabe, por mais que o mundo esteja caindo, aí você está na sua paz, entende? É o que ele fala cá, Romanos 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha todo o gozo e paz e crença, para que amudeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, é através da conexão do Espírito Santo você vai ter esperança, né? Vai encher todo o gozo, seu ser de gozo, de paz. Então, ele vai estar dando isso, né? Para que você abunde em esperança de virtude do Espírito Santo. Quais são os frutos lá, a virtude lá? Amor, alegria, paz, não é? Não foi isso que ele falou? Então, pessoal, é isso. Então, o que é que ele fala mais aqui? João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então, pessoal, quem tem a conexão com o Espírito Santo, aquele que está nesse caminho do Nirvana, aquele que está nesse estado de espírito, aquele que está no caminho do meio, Deus vai guiar ele e vai fazer ele lembrar de todas as coisas que Jesus disse. Entende? É o Consolador, o Espírito Santo, né? Se você está em conexão. Entende? Então, pessoal, quem está errando aí, né? Não está sendo dirigido. Então, ele não está na presença de Deus ainda. Por mais que ele seja um pastor, ele esteja em um grupo religioso, ainda ele não é. Ainda ele não está em conexão com esse Deus. Ele precisa, né? Ele tem a possibilidade de se conectar se ele for verdadeiramente com essa conexão, né? Se não endurecer o coração, né? Ele vai alcançar esse nível de consciência. Aí ele fala, Romanos 5, verso 5. E a esperança não traz confusão. Então,
essa esperança lá, a conexão, o gozo e a paz não traz confusão. Porquanto o amor de Deus, então, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, é uma vibração do Espírito Santo. Então, se você tem a conexão, você não traz confusão, você não está em confusão. Você tem liberdade, você está vibrando nesse amor, porque foi derramado no nosso coração, né? No nosso ser. A gente entrou em conexão com o Espírito Santo que não foi dado. É isso que o apóstolo Paulo fala, Romano. O que é que fala mais a Bíblia aqui? Ezequiel 36, 27. Eu porei dentro de vós o meu espírito e farei que ande no meu estatuto e guardei o meu juízo e observância. Então, pessoal, ele colocou isso para guiar você pelo caminho para que você chegue a lugares altos. Entende? Essa conexão não é para o seu mal, né? Mas quando você entra em conexão, você vai ter que deixar muita coisa, né? Você vai sair da liberação do ego, dos apegos das coisas, entende? Do engano do mundo, de ilusão. Você vai ter que ter uma vida, entende? Por quê? Ele pôs esse espírito dentro da gente para guiar a gente, né? Para que andei no meu estatuto, para que guarde os meus juízos e observância. Entende? Foi para isso que a gente entra em conexão com esse espírito, essa presença, estado de espírito do Nirvana, né? Aí ele fala, João 4, versículo 24. Deus é espírito. É o que ele falou lá, onde o espírito do Senhor, o Senhor é espírito. Então, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, pessoal, tem que ser uma conexão verdadeira. Entende? Porque é essa conexão que Deus quer. Deus quer, Ele quer ali o Espírito fica ali e Ele fica guiando você. Entende? Então Ele vai guiar, vai lhe dar conhecimento, vai lhe dar tudo, porque Ele está querendo guiar. Então, através do que você vai ensinando também, as outras pessoas vão percebendo e vai entrando no caminho também. Vai entrando na vibração. Entende, pessoal? Então, esse é o propósito de chegar ao Nirvana, para que você o quê? Adore, se adore a Deus em espírito, em verdade. Então, o momento, o estado de Nirvana é um estado de adoração da sua consciência com Deus. É aonde você está sentindo o gozo, a alegria, sabe? Aí você tá lá tão assim conectado, aí o mundo acabando, aí uma pessoa vem de lá, nossa, pessoal, o mundo tá acabando, olha como essa pessoa, ninguém vai entender você, ninguém vai entender, mas Deus entende você, quem é espiritual também entende você. Por isso que ninguém entende o homem espiritual, ninguém entende. É o que o apóstolo Paulo fala. Porque o mundo está se acabando, as coisas estão aí de indo mal a pior, e você está lá, ó. Graças a Deus, aleluia, né? Você está na sua paz, está adorando a Deus ali em espírito. Quando você entra nessa vibração, você está adorando a Deus, que é o estado de Nirvana, né? Quando você entra nesse estado de Nirvana, é um gozo muito gostoso, é um gozo, é o que ele fala, gozo e paz. Então, para que encha, então, ora, o Deus de esperança encha todos com gozo e paz e crença, para que abudeis a esperança da virtude. Então, ele vai encher você de gozo,
Então você vai estar sentindo um gozo na alma. Entende, pessoal? Não entenda mal gozo. Gozo é alegria, né? O gozo aqui que está falando é alegria. Não vai? Entende, pessoal? Graças a Deus. Mais um vídeo aqui, pessoal. Eu espero que vocês entrem nessa vibração, entrem nesse gozo, porque é de importância para a gente, sabe? É o que a pergunta que eu coloquei. Por por que temos que chegar nesse nível de vibração, de plenitude, né? De alegria e de estado de espírito, né? Estar nesse amor. Por que temos que chegar? Por causa disso, pessoal. Porque essa é uma conexão que vai nos dar força. É o quê? É a fé que a gente está cavando fundo, porque por mais que tenha dificuldade aqui nessa realidade, a gente continua nessa vibração. A gente não cai, porque a seu alicerce se cavou fundo. Então, tem que expandir a consciência. Por isso eu agradeço muito as pessoas que estão aqui, como é que se diz, assiduamente assistindo aqui meus vídeos, pessoal. Elas já estão sentindo que está melhorando, elas estão cavando mais fundo, está elevando a energia. Elas estão sentindo esse benefício dessa conexão com a espiritualidade. É por isso que vocês estão aqui. Quando eu posto meu vídeo, vocês vão lá e assistem, porque vocês sabem que está trazendo benefício para vocês. E isso me deixa muito feliz, pessoal. Sabe? Graças a Deus. Quero fazer isso por todo mundo, a espiritualidade quer, mas nem todos querem aceitar isso, né, pessoal? Por isso que eu digo, me ajude, se você me ajuda aí, dando like, compartilhando, me ajudando no meu Pix lá, você está ajudando a continuar, que muita gente se conecte aí, que quer se conectar, tem essa conexão com a espiritualidade. Entendeu, pessoal? Então, é uma oportunidade de a pessoa. Então, eu estou vendo que vocês estão, quando eu posto, vocês vão lá e vão assistir meus vídeos, né? Eu agradeço muito a espiritualidade também, né? E graças a Deus, pessoal. É assim, porque precisamos entrar nessa conexão para que a gente prossiga a nossa jornada em dimensões superiores, né, pessoal? Vamos seguir a nossa carreira, entende? Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, né? E a conexão com a espiritualidade também nos ajudou, né? Um abraço, até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir ainda que a gente esteja aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau!